Bom dia. Declaro aberta a 9ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a prática de crimes cibernéticos. Comunico o recebimento dos seguintes expedientes já deferidos pela Presidência da Casa. Ofício número 363/2015 da liderança do PR, que retira a indicação do membro titular do deputado Cabo Sabino. Ofício número 582/2015 da liderança do PT, que indica a deputada Margarida Salomão para ocupar uma vaga de suplente. Ofício número 84/2015 da liderança do PSOL, que indica o deputado Edmilson Rodrigues para uma vaga de suplente. Audiência pública com a participação de entidades que participam da gestão e regulamentação da internet no Brasil. O Serviço Federal de Processamento de Dados, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, órgão do CGI, Comitê Gestor da Internet, e o Sinditele Brasil, Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel, Celular e Pessoal. A audiência decorre da aprovação do requerimento número 10/2015, de autoria do senhor deputado Daniel Coelho, PSDB de Pernambuco, dos requerimentos números 14 e 17 de 2015, de autoria do deputado João Arruda, e do requerimento número 29/2015, de iniciativa da deputada Alice Portugal. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença das pessoas aqui presentes, que acompanham os trabalhos da CPI, e dos convidados que atenderam o chamado da CPI e se dispuseram a colaborar com a realização desta audiência. Convido a compor a mesa o presidente do Sinditele Brasil, senhor Eduardo Levi. O senhor Marcos Mazzoni, diretor-presidente do SERPRO. O senhor Renato Martini, convido para se fazer também, compondo a mesa, diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Convido também a senhora Cristine Hoppers, gerente-geral do CERT.br, do Comitê Gestor da Internet. Solicito a atenção de todos para os procedimentos que iremos adotar nesta audiência. Cada convidado disporá de 15 minutos para sua apresentação, lembrando que não deverão haver apartes. Ao final da exposição, será passada a palavra ao relator, aos subrelatores e aos autores dos requerimentos. Os convidados respondem a esse bloco de indagações. Em seguida, respeitada a lista de inscrições, os senhores membros poderão interpelar os convidados por até 3 minutos. Os expositores responderão às indagações desse bloco de inscritos, podendo haver réplica e as considerações finais. Feitos esses esclarecimentos, vamos iniciar a nossa audiência. Concedo a palavra ao senhor Eduardo Levi Cardoso Moreira, presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móveis de Celular e Pessoal, Sinditele Brasil. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Vou fazer uma exposição relativamente bastante rápida, acredito que esteja atendendo ao tempo previsto.
Primeiro, apenas passar alguns números do setor de telecomunicações. Nós temos hoje 281 milhões de chips ativos no Brasil, 220 milhões de acessos em banda larga. Investimos em 2014 32 bilhões de reais. É o setor de infraestrutura que mais investe no Brasil há 15 anos. Temos 45 milhões de telefones fixos, 20 milhões de TV por assinatura e também somos um dos grandes recolhedores de impostos no país. Recolhemos durante 2014 60 bilhões de reais. A Constituição Federal fala no seu artigo 5º que é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas, e diz que, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. E a Lei 9.296 de 96, no seu artigo 10º, diz claramente: constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Eu queria agora me fixar bastante neste desenho que está aqui, que eu quero tentar fazer um paralelo de como as coisas de telecomunicações evoluíram durante o tempo. E vou começar por um exemplo que eu ia começar numa determinada data, mas de manhã, conversando com a Cristine aqui, ela até comentou comigo sobre telégrafo. Já o telégrafo, quando existia, ele era, me perdoe até os dados que você falou, muitas vezes utilizado para passar informações que eram sigilosas até de questões de guerra na época. E telecomunicações, ou aquilo que prestava o serviço, nada mais é o fio que levava essa informação. E um pouco disso vem depois com o telefone, em que também um fio leva uma conversa, seja para dar parabéns para alguém, seja para combinar um crime. Depois disso, nós temos outros tipos de comunicações, até, por exemplo, a radiodifusão, em que o meio é levado por telecomunicações, no caso TV por assinatura, mas também o conteúdo daquilo não tem nada a ver com aquilo que eu aqui estou representando no dia de hoje. E é bom que até assim seja, né? Nós não podemos conhecer de forma nenhuma aquilo que está no conteúdo daquela informação. Então, nós somos apenas, ou talvez uma parcela das mais importantes, o caminhão que transporta caixas, cujo conteúdo nós desconhecemos, inclusive por força legal, e tem que ser assim, em que muitas vezes, por uma informação ou um conhecimento legal, somos orientados, solicitados, daquilo que foi falado até da lei de 96, a não entregar aquele pacote. O pacote que está ali dentro daquele caminhão, e que no caso que nós vamos falar aqui de internet é pacote mesmo, né, qual é o título que se usa, mas aqueles pacotes que estão ali dentro do caminhão, nós somos o caminhão que levamos a informação, mas não sabemos o que está dentro dela. Então, o nosso pacote ali carrega, no caso, vídeo, tem ali um exemplo escrito Netflix, tem ali, por exemplo, o comércio, Submarino, Amazônia, Magazine Luiza, etc. Educação, portais das universidades, serviços públicos, passaportes, certidões, entretenimento, YouTube, por exemplo. E nós somos um instrumento pelos quais estas informações chegam nos usuários. E nós temos que, ao contrário, zelar para que estas informações sejam mantidas invioláveis pelas atividades que nós prestamos. Nós não podemos ter acesso ao conteúdo destas informações. Mal comparando, são 2 motoristas de táxi
que levam pessoas para um mesmo local. Uma delas vai participar de uma festa e o outro está indo preparar o assalto àquela mesma festa. O motorista do táxi não conhece o conteúdo daquele que ele está transportando naquele momento, e nós somos, naquele instante, o táxi, somos o motorista do táxi, nós apenas estamos transportando essas informações. E isso vem pelo nome. Nós somos provedores de acesso e conexão. Nós não somos provedores de aplicação e conteúdo. Nós oferecemos o acesso para a infraestrutura de navegação. Apenas transportamos os dados. Já os provedores de aplicação, aqueles que colocaram as mercadorias dentro dos pacotes, em que esse pacote nos é entregue fechado, etiquetado, e nós não sabemos, sim, esses sabem o que foi colocado ali dentro. E uma boa parte dessas empresas são empresas que atuam fora do Brasil, de uma forma quase virtual, muitas vezes não gerando nenhum emprego e muitas vezes não tendo nem CNPJ no Brasil. Nenhuma empresa operadora fornece ou facilita informações que possam quebrar o sigilo. E isso vem de uma história grande. E nós temos, por uma outra característica, que manter dados no país. Então, todos aqueles dados que nós utilizamos para transportar essas mercadorias, elas são guardadas e armazenadas por um período de tempo estabelecido pela legislação e que fica à disposição da Justiça para, quando solicitado, ser informado. É sempre importante ver o seguinte: nós guardamos não aquilo que foi carregado no pacote do caminhão por dentro, nós não sabemos o que é, mas nós sabemos que um caminhão levou uma mercadoria de um ponto para outro ponto. Essa informação é guardada e armazenada por um período. O que tinha dentro dessa mercadoria? Não faço ideia, nunca pude vê-la, não devo vê-la, sou proibido de vê-la, eu apenas a transporto de um ponto ao outro e eu tenho essa informação. Fazendo uma analogia com telefonia, que talvez seja mais simples, nós guardamos todas as informações de uma ligação de um telefone para um outro telefone. Quando foi feita a ligação, quanto tempo ela durou, do horário tal ao horário tal. O que conversaram? Não sei. Nunca soube, não saberei, não posso saber, sou proibido e é bom que assim seja. E essas informações que nós guardamos, elas têm acessos restritos e, mais importante do que o acesso restrito, os acessos são rastreáveis. Então, toda vez que nós acessamos uma informação que ela é restrita e guardada, ela só pode ser acessada e informada para aquele que nos solicitou. Nosso histórico de anos e anos, né, desde telégrafo talvez, mas digamos aqui a telefonia, mostra que nós temos uma credibilidade na questão da inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo e das comunicações dos usuários. Mas no caso, tanto de telefonia, como no caso, estamos falando aqui dos crimes cibernéticos, e a questão, ela é, em tese, a mesma que se faz com telefonia, que é mais fácil de entender, mas que tem toda a complexidade da rede de internet. A rede de internet, ela foi montada de uma forma tal para trazer inúmeras vantagens ao se poder utilizá-la, ao se ter confiabilidade dos dados que nela são trafegados e que possam ser recuperados passando de um ponto ao outro, que em contrapartida trazem certas dificuldades de obtenção de conhecimento do que estava ali dentro. Mas vamos fazer uma comparação aqui com telefonia. Muitas vezes nós recebemos uma informação de buscar dados de um determinado número telefônico, e nós fazemos. Se porventura é solicitado que haja, a partir daquele momento, o conhecimento por parte de órgãos policiais do
conteúdo daquela informação, também de uma forma correta, a nosso modo de ver, em que traz também garantia à sociedade como um todo, nós simplesmente transferimos a capacidade de obtenção do conteúdo para o órgão policial que nos solicitou. Em nenhum momento, mesmo quando há a solicitação de que haja conhecimento do conteúdo da informação por um órgão policial, um órgão de justiça, também o setor de telecomunicações não é ele que pratica essa atividade. Ele simplesmente desloca a informação para um ponto solicitado, onde lá os órgãos de justiça e os órgãos policiais fazem, sim, o conhecimento, a escuta e etc. Então, também não há, por parte dos órgãos das empresas de telecomunicações, o conhecimento daquilo que está sendo solicitado pela Justiça em nenhum momento, o que também é bom para o país. Então, nós simplesmente bloqueamos, no caso de internet aqui, os endereços IPs, bloqueamos as URLs, fornecemos os dados dos usuários e desviamos o pacote de dados para a autoridade policial. Então, nós cumprimos com essas dados. Não armazenamos nada que tenha a ver com o conteúdo. Nunca. Nunca. Nós apenas guardamos a etiquetinha que foi colocado num pacote. Saiu de um endereço A, foi para o endereço B. Raciocinando como telefonia, talvez seja fácil de entender. E as dificuldades, muitas vezes. A intenção de se buscar informação nas empresas é, obviamente, de conhecer o conteúdo para se poder agir, e é necessário que assim se faça. Então, muitas vezes, telefonia, quando se pede para bloquear ou desviar a informação de um telefone, eu posso simplesmente, se foi bloqueado ou se por algum motivo eu tenho conhecimento de que alguma coisa seja feita, eu posso combinar aquele crime ou fazer a conversa através de um outro número. Então, muitas vezes, quando é feito o pedido para se bloquear um determinado IP, desculpa, o endereço IP nada mais é do que um conjunto de números ou de informações única, como é o número de um telefone, é um número único no mundo inteiro, este número aqui não existe outro igual no mundo, e se me pedirem para que seja bloqueado esse número, eu bloqueio esse número. Se me pedirem para bloquear um determinado IP, se as empresas receberem esse pedido, elas bloqueiam esse IP e nada por este IP ou por este número passa na rede. Mas aquilo que foi colocado dentro daquele pacote pode ser encaixado em outra caixa, em outro pacote e transmitido por outro IP ou por outro número. Não tem como nós sabermos disso. Então, muitas vezes, a ação que nós agimos nos nossos IPs ou nos nossos números, ela é eficaz sobre o ponto de vista daquilo que nos é solicitado, mas não necessariamente ela é eficaz de se impedir que essa informação continue trafegando na rede, porque vai ser utilizada outro instrumento do qual nós vamos deixar livremente passar na rede, porque nós não sabemos o que está dentro do conteúdo de outros IPs. Nós só bloqueamos o IP que é nos solicitado. Se aquela informação que está dentro de uma caixa é um brinquedo de criança dentro de uma caixa, nós não sabemos que é um brinquedo de criança. Se manda impedir a entrega daquele pacote, nós seguramos o pacote e ele não trafega na rede. Mas se alguém depois pegar um segundo brinquedo igualzinho, colocar em outra caixa e transmitir através de outro IP, vai passar na nossa rede. A rede vai deixar trafegar aquilo que não é solicitado para se bloquear. E ela tem, por força da legislação do Marco Civil Brasileiro, que tratar igualmente os pacotes que ali passam, com as exceções em que a Justiça nos solicite. Então, eu adiantei que o bloqueio desse IP não impede que esse mesmo IP seja modificado e que o conteúdo seja acessado em outras redes.
Então, para que a restrição seja efetivamente total, é necessário que aquele que tem o conhecimento da informação é que a restrinja. Tem um exemplo interessante que eu gostaria de compartilhar com os senhores. É um caso público de uma solicitação do Ministério Público Federal a respeito da interceptação de um determinado, e no caso não foi nem o IP, foi apenas o seguinte, um determinado site, nos foi solicitado que bloqueássemos tudo que era trafegado daquele site. Sem ter conhecimento do IP, nós fizemos uma varredura na rede, os senhores imaginam a dificuldade natural que seja disso, e tomamos as providências devidas. Porém, logo depois, o próprio MP diz que seja solicitado ao país tal, via Departamento de Recuperação de Ativos da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça do Brasil, a retirada provisória da internet do site XYZ, que está hospedado naquele país. Nós procuramos segurar dentro da rede brasileira todos os IPs conhecidos que acessassem aquilo. Mas se depois, uma semana, 10 dias depois, for acessado de uma outra forma, ele está lá no outro país. Só dá para ser feito se for retirado lá daquele país. Então, a complexidade das questões são muito maiores do que efetivamente nós podemos estar observando. E muito mais sérias se nós tivermos o entendimento de que o bloqueio do IP feito numa rede brasileira vai fazer com que não se possa mais acessar aquela informação. O Marco Civil da Internet, ele também coloca determinadas questões, que eu já falei aqui, em que ele, obviamente, ele tem, e está na lei, e é bom que esteja assim, quer dizer, a rede ela não é responsabilizada pelo conteúdo do que é trafegado nela, ela carrega, eu já tinha falado, e também nos veda o bloqueio de pacotes, o que tem uma visão perfeita, quer dizer, não cabe à empresa de telecomunicações impedir, por uma visão dela, o tráfego de determinados dados. O espírito ali colocado é para fazer com que haja, por parte de todos aqueles que colocam as informações na rede, que haja uma igualdade de acesso de todos. Isso é bom, mas isso gera uma certa dificuldade natural ao se observar o conteúdo. O Marco Civil também nos obriga à guarda por um período de 1 ano de registros de conexão, que nada mais são ponto A para o ponto B, e obriga a adoção de procedimentos que garantam, mais uma vez, o sigilo e a privacidade dos dados. Mesmo assim, nós temos procurado trabalhar, porque a empresa está dentro da sociedade brasileira, ela tem que contribuir com tudo aquilo que vá em benefício dessa sociedade e procurar ajudar naquilo que possa ser exatamente o oposto. Então, cartilhas de segurança sobre o uso da internet em parceria com a AB, links nos nossos sites para denúncias de crimes, campanhas de combate à pedofilia com divulgações em contas, cartões telefônicas nos sites, etc., e criação de processos internos permanentes é uma operação extremamente complexa e cara que existe dentro das empresas de telecomunicações para combate aos crimes cibernéticos. O que é essa operação? Essa operação é... Desculpa novamente. É algo que traga segurança para a comunidade, de tal forma que aquilo seja feito num ambiente de maior segurança possível dentro da empresa. Por outro lado, que seja algo que seja o mais rápido possível para se dar uma resposta a mais rápida para a sociedade. É muito simples interromper
um chip de celular de trafegar na rede. É muito complexo, muitas vezes, conseguir atender solicitações que muitas vezes vêm mais vagas, né? Por favor, não, né? Tem que não deixar cursar tráfego de determinado site, como foi o exemplo que eu dei. E isso exige uma pesquisa muito grande, porque não vem identificado o IP para onde ele trafegue. E, mesmo assim, ela pode não ser totalmente segura sob o ponto de vista daquilo que foi necessário. Obviamente, nós agimos dentro do acordo com a lei, e o que é muito importante, porque veio uma história, na época, os senhores lembram o caso do Edward Snowden, né? Nós não temos nenhuma parceria com órgãos estrangeiros, não realizamos nenhuma escuta nem acesso de dados. Como eu expliquei, toda e qualquer ação de escuta ou de informações de conteúdo são desviados para os órgãos que nos solicitaram e eles sim procedem ao conhecimento do que ali é trafegado. Nós repudiamos, como não podia deixar de ser, qualquer tipo de crime cibernético e procuramos colaborar o mais ativamente possível com todos os órgãos policiais. Muito obrigado. Obrigada, doutor Eduardo Levi Cardoso Moreira. E concedo a palavra ao senhor Marcos Mazzoni, presidente do SERPRO. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer à deputada Mariana pelo convite, o deputado Arruda, que fez meu convite para estar aqui. E fazer só duas introduções antes da minha apresentação, dizer que eu tenho a minha militância na área, ela é antiga, né? Eu fui projetista de central telefônica no estado do Rio Grande do Sul, implantei as primeiras centrais digitais do Brasil, implantei a segunda central de telefonia celular no Brasil, que foi na cidade de Porto Alegre. Fui presidente da empresa de informática do estado do Rio Grande do Sul, no governo Olívio Dutra, e fui presidente da empresa de informática do estado do Paraná, no governo Requião. Estou há 8 anos e meio no SERPRO, né? Então, a gente vem acompanhando já há bastante tempo todo esse debate. E a segunda introdução que eu quero dizer é que nós atuamos num sentido de como fazer uma simetria com uma seguradora. Então, as questões que eu vou colocar aqui, a gente chama de vulnerabilidades. O que a gente quer dizer com isso? A gente não está dizendo que essas coisas acontecem, a gente está dizendo que pode acontecer, e a gente atua a partir das possibilidades de acontecimento, que a gente chama, então, de vulnerabilidades. Então, eu vou só passar rapidamente o que são vulnerabilidades, né, no nosso entendimento, nos mais diferentes ambientes, e como é que a gente procura atuar. Então, vamos falar das nossas atuações em cima dessas possíveis vulnerabilidades. No governo federal brasileiro, há mais de 20 anos, existe uma divisão de responsabilidades sobre essa questão de proteção cibernética do país. Existe a defesa cibernética, que ela é de responsabilidade do Exército Brasileiro, é no sentido da defesa do país, né, os nossos patrimônios que podem ser vigiados através do uso de recursos cibernéticos, e isso é de responsabilidade do Exército Brasileiro. Existe a segurança institucional do governo brasileiro, que é de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, né, que atua de forma global. E o SERPRO, que é a maior empresa de tecnologia da informação do governo federal, não é a única. Nossa responsabilidade é a segurança da informação. Nós temos bases de dados importantíssimos, né, serviços importantíssimos para o cidadão brasileiro, para a sociedade brasileira, como, por exemplo, nós fazemos todo o trabalho do imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e essas bases precisam ser protegidas. É claro que a grande maioria das bases que nós atuamos são bases devem ser de conhecimento público. Nós atuamos, por exemplo, com todo o orçamento da União, e isso, quando consagrado, ou seja, quando liquidados, são bases de informações abertas, que não há nenhum problema de serem observadas, né? A gente protege o processo e depois isso tudo vira uma informação aberta. E a grande maioria das informações que nós atuamos são informações que devem ser, sim, de acesso universal e não de acesso restrito. As informações individuais, tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, essas sim são informações que a gente protege, porque aí tem seguro fiscal, tem sigilo fiscal, sigilo bancário, que envolve a cidadania brasileira. Então,
que eu vou colocar aqui para vocês é um pouco do que nós estamos fazendo em cima das vulnerabilidades. Eu vou pedir, Levi, para... Acho que o Levi colocou aspectos muito importantes e que eu resumiria, inclusive, dizendo que foi um grande debate naquele momento do Marco Civil, que era a questão da neutralidade da rede, o que comprova tudo que o Levi colocou aqui. Quer dizer, a rede ela é neutra, né? A rede ela não pode abrir os pacotes para saber o que tem dentro, né? Porque se ela não tivesse neutralidade, ela poderia estar abrindo pacotes para ver se esse tráfego passa ou esse tráfego não passa. E aí violaria o sigilo da informação. E essa era a preocupação que a gente tinha na época com a neutralidade da rede. Era exatamente a rede não poder abrir pacotes, né, e fazer a discriminação de um tipo de tráfego. Essa discriminação ela é feita hoje pela velocidade, simplesmente pela velocidade. Se eu contrato mais velocidade, eu posso trafegar com pacotes maiores. Se eu contrato menos, vou trafegar com pacotes menores. O que a gente coloca como vulnerabilidade nos diferentes ambientes que nós atuamos? Nós atuamos na rede mundial de computadores, que é a internet mundial. Nós temos a própria rede do governo, que vai ter vulnerabilidades. Nós temos a nuvem, né, tanto do governo quanto nuvens externas que nós atuamos. Nós temos vulnerabilidades em centro de dados, nas aplicações, que é o ponto mais crítico que a gente atua, e nós entendemos também que no processo de comunicação há a possibilidade de vulnerabilidades. Eu vou passar um pouquinho sobre cada uma delas. Na rede mundial de computadores, há uma concentração muito grande da governança da internet em ambientes fora do Brasil. Muito embora o Comitê Gestor tenha feito um excelente trabalho nesses 20 anos, que comemora 20 anos exatamente nesse ano, e trazendo governança cada vez mais para dentro do nosso país, né, e que é um trabalho importante. Mas nós ainda temos muita governança de internet fora do país, e isso é natural, é assim que vai continuar sendo, só que nós precisamos tratar desses elementos como vulnerabilidade. Redes físicas de cabos e satélites, eles possuem vulnerabilidades, existem possibilidades de rastrear cabos de fibra ótica, por exemplo, por indução. Então, nós temos que cuidar também de redes físicas e satélites, as suas vulnerabilidades. Redes lógicas como roteadores, servidores, endereçadores, os DNS é como a gente descobre esses endereços, né? Então, isso tudo são pontos de possíveis vulnerabilidades. E a predominância de armazenamento de dados sob legislação estrangeira. Não só o uso dos bancos de dados fora do país, como os softwares e até mesmo os hardwares que armazenam esses bancos de dados, eles terem obediência à legislação estrangeira. Nas licenças de vários produtos está lá escrito, inclusive, a cláusula de proteção do governo norte-americano, por exemplo, que garante a ele o acesso absoluto àqueles bancos de dados, mesmo que esse produto tenha sido comprado por nós, esteja instalado nos nossos centros de dados, o produto garante a possibilidade de acesso a qualquer momento, basta um pedido do governo norte-americano. Isso está escrito nas licenças dos produtos. Então, a gente também tem que cuidar esse tráfego sainte, né, que nós temos no nosso ambiente. Muitas vezes a gente protege o tráfego de entrada, mas esquece de proteger o tráfego de saída. E, portanto, esses produtos têm essa capacidade que a gente chama aí de backdoor, né? São os chamados backdoor, são essas proteções do fabricante, especialmente norte-americano, que tem essa legislação. Fabricantes chineses também têm esse tipo de licença, também está escrito na licença essa autorização prévia ao governo norte-americano. Como é que a gente procura atuar nisso? Quais são as nossas ações contra essas vulnerabilidades? Um protagonismo do Brasil na governança da internet, eu mencionei aqui o Comitê Gestor, e a gente tem feito como governo a proposta de que o Comitê Gestor internacional ele tem a mesma característica do Comitê Gestor brasileiro, que é um exemplo para o mundo todo. Ele é multissetorial, e tem participação de vários agentes do processo da internet. E essa é a ideia. O comitê hoje, existe uma entidade gestora da internet mundial, que ela se hospeda na Califórnia, nos Estados Unidos, né, e já há uma evolução no debate para que isso venha a ser tipo em Genebra. Nós ainda não conseguimos avançar na multissetorialidade do Comitê Gestor da Internet Mundial, mas essa é uma das nossas propostas.
A outra questão aqui é a distribuição geográfica política dos cores de servidores. Então, nós hoje temos uma troca de tráfego baseada no nosso ambiente. As operadoras, por exemplo, têm bastante troca de tráfego baseado no Brasil, mas ainda existem alguns pontos de troca de tráfego, especialmente quando lidamos com operadoras de telefonia celular de diferentes operadoras. Quando é a mesma operadora no Brasil, no caso, todas fazem troca de tráfego no Brasil, mas ainda há possibilidade de troca de tráfego quando se lida com diferentes operadoras fora do território nacional e, portanto, é um ponto de vulnerabilidade. Isso não significa que aconteça alguma coisa, mas é um ponto de vulnerabilidade. Instalações de mais cabos de conexão de rede no continente em ligação com outros continentes, por isso o projeto do cabo de fibra ótica que liga o Brasil não só aos Estados Unidos, mas diretamente à África e à Europa. É um projeto que não só o governo participa, mas operadoras brasileiras participam também, no sentido de que o nosso tráfego, que muitas vezes, antes de ir para a Europa, tem que passar por roteamento nos Estados Unidos, por exemplo. Desenvolvimento de satélites, o Brasil está fazendo todo o trabalho do lançamento de satélite, vai estar em operação até o final do ano que vem, um satélite brasileiro com foco na internet. Os satélites que nós temos hoje, eles são satélites que não são focados em internet, então eles não têm uma boa performance, né? Sempre há, o pessoal da área de segurança, eles têm uma frase que eu gosto muito, eles dizem o seguinte, que eles são contrários a tudo que a gente pensa no que diz respeito ao uso da tecnologia da informação. Quando a gente pensa usar a tecnologia da informação, a gente quer performance, a gente quer velocidade, a gente quer muita facilidade. O pessoal de segurança, quando atua, cai performance, né? Porque eles entram com elementos, inclusive, restritivos, o que é natural. Então, a ideia do satélite é a gente poder ter uma segurança maior, mantendo performance, mantendo velocidade, está sendo trabalhado pela Telebrás. E o fortalecimento do CGI, que é o Comitê Gestor de Internet Brasileiro, né, que vem fazendo esse trabalho, que é referência mundial. A gente tem acompanhado aí a comemoração dos 20 anos, as palestras todas que estão sendo feitas por vários construtores da internet mundial, né, achando que há uma boa referência aí até mesmo para a governança internacional. Na rede, na nossa própria rede de governo, nós temos várias vulnerabilidades também. Predominância de rede de operadoras de telecomunicações, então, quando a gente usa a camada de transporte das operadoras, ok, os pacotes estão completamente fechados, como o Levi já colocou aqui, mas muitas vezes nós estamos usando esses roteamentos, que são roteamentos que podem até acontecer fora do território nacional, né? Então, o nosso foco aqui depois vai ser continuar usando as operadoras de telecomunicações, mas ter cada vez mais capacidade de inteligência em roteamento. Dados não criptografados, não se usa de forma intensa a criptografia, porque exatamente perde performance, a gente acaba usando pouco criptografia, apesar de termos essa tecnologia, essas facilidades, né? Mas como tira performance, a gente acaba desprotegendo muitas vezes, né? É muito natural que a gente troque e-mails não criptografados, né? Fragilidade de segurança nos softwares, esses backdoors, a gente tem nas nossas instalações, então nós temos os nossos centros de dados, mas usamos produtos que têm legislação internacional e que têm backdoor. Ou até mesmo aqueles que não têm legislação internacional, mas que a gente sabe que possuem backdoors aí, introduzidos por software, até mesmo após a comercialização desses produtos. Exposição de roteadores de borda, quer dizer, a gente faz uma grande proteção no ambiente central da nossa rede, que a gente chama de core, mas a gente vai falar lá na ponta, vai passar por um roteador que pode estar num pequeno provedor local, que pode estar até mesmo dentro das nossas instalações, e que tenha também backdoor. E domínio da infraestrutura das aplicações usadas por empresas privadas. Nós usamos muito soluções que são fechadas e que a gente não conhece como é que elas efetivamente operam. O que nós fazemos com isso? Nós temos uma infraestrutura pública de comunicação. No caso de Brasília, nós temos a Infovia, uma rede de fibras óticas do Ministério do Planejamento, gerido pelo SERPRO, e nós interligamos todos os ministérios. Estamos tratando aí do core, é claro que esses ministérios têm atuação nacional, né, e, portanto, nós vamos ter aquelas bordas lá chegando com algum nível de fragilidade. Mas, pelo menos no nosso ambiente interno aqui de Brasília, a gente tem Infovia. Temos em algumas cidades, nós também temos Infovias, né, como, por exemplo, no caso de Porto Alegre, a gente tem uma Infovia própria, né, estamos instalando Infovia própria agora no estado do Pará, nós temos uma parceria de Infovia no Rio de Janeiro, estamos construindo uma parceria de Infovia em Curitiba, então nós estamos aumentando um pouco as nossas parcerias junto com a Telebrás para ter a borda um pouco mais protegida também.
Gestão e monitoramento e auditoria pelo governo, quer dizer, nós fazemos a gestão do tráfego sainte, né, exatamente para nos proteger. É muito natural que a gente fale das proteções do tráfego entrante. Todo mundo sabe que nós, no SERPRO, por exemplo, naqueles 3 meses do imposto de renda, é natural que a gente venha a ser bombardeado por tentativas de invasão, de ataque, ou até mesmo de simples negação de serviço, né, os chamados DDoS. Nós chegamos a ter alguns petabytes de tentativa de ataque nos períodos de imposto de renda, que basicamente, a gente entende como diminuir a nossa performance para que a gente tenha, talvez, aí até a necessidade de prorrogação de prazo, coisa que, felizmente, nunca aconteceu. Nós nunca chegamos a ter mais do que 65% do nosso ambiente de rede ocupado nos picos de entrega, dos dias de entrega de declaração de imposto de renda, que chega a 3 milhões de declaração num dia. São 28 milhões de declaração total no Brasil. Pra você ter uma ideia, a Inglaterra faz isso numa janela de 12 meses, nós fazemos isso numa janela de 3 meses. E eles sempre perguntam como é que nós conseguimos fazer em tão pouco tempo com esse padrão de performance. Porque nós fazemos uma coisa muito simples também. Nós entregamos para o cidadão brasileiro, para o contribuinte, um software, ele faz a declaração no seu computador, portanto, eu estou usando a capacidade computacional de cada contribuinte, então, o meu grande processamento no dia da entrega é exatamente rede, é receber esses pacotes. A Inglaterra faz com máquina aberta, portanto, eles processam instantaneamente, né, e nós processamos na noite. Mas, em compensação, nós fazemos a devolução no próprio ano, porque fechamos toda a malha em 3 dias após o final das entregas, eles fecham a malha em 6 meses e eles fazem devolução no ano seguinte das entregas das declarações. Nós fazemos no próprio ano. Outro país que faz no próprio ano é a Letônia, mas a Letônia tem 3 milhões de contribuintes, nós temos 28 milhões de contribuintes, e a Letônia é um país completamente novo, então toda estrutura nova. Nós temos uma história, né? O SERPRO tem 50 anos de história, então nós temos que lidar com plataformas diferenciadas. Protocolo de segurança de informações seguras e livres, nós trabalhamos com protocolos somente de código de software aberto, de software livre, para que a gente possa ter controle absoluto de como esses códigos funcionam na rede. Porque não adianta também eu ter um software de proteção que é fechado, que é dominado, por exemplo, pela NSA, né, que é muito comum isso acontecer, então nós usamos softwares de proteção de código aberto, de software livre. O hardware nacional no core da rede, estamos inclusive amanhã fazendo o lançamento junto com a Universidade Federal do Pará, do lançamento de uma máquina que supervisiona todas as redes em cima de software de código aberto, chamado OpenFlow, né, e com um software todo desenvolvido na Universidade do Pará. Então, nós temos essa infraestrutura. Temos com a Universidade Federal de Santa Catarina um trabalho importante na criptografia, é o nosso parceiro já há muitos anos, a gente tem um trabalho já de longa data com a Universidade Federal de Santa Catarina para fazer toda a parte de criptografia. Temos uma parceria importante com a Universidade Federal do Paraná, na parte, inclusive, de gestão de banco de dados em software livre. Nós temos com a Universidade Federal de Minas Gerais um trabalho também de mineração de dados, todo ele baseado em software livre. Com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós também temos um trabalho importante no que diz respeito a desenvolvimento de sistemas. E na Universidade Federal de Pernambuco, toda uma metodologia de desenvolvimento de sistemas baseado também em ambiente de desenvolvimento seguro. Uso de criptografia, já mencionei, e ampliação dos investimentos em ciberdefesa. Quer dizer, nós passamos a ter uma linha de investimento no SERPRO exclusiva para a defesa cibernética. Nós sempre fazíamos isso ao longo do desenvolvimento das nossas ampliações, das nossas necessidades de crescimento. Você ter uma ideia, o SERPRO, quando eu assumi há 8 anos atrás, ele tinha uma quantidade de dados armazenados em torno de 180 terabytes de armazenamento de dados. Hoje nós passamos de 5 petabytes de armazenamento de dados. Isso é muito pesado pela nota fiscal eletrônica, evidentemente, com o crescimento da nota fiscal eletrônica, mas a nossa quantidade ela é muitas vezes superior ao que a gente tinha antes. Criptografia, pouco uso, quer dizer, a criptografia existe, mas ela é muito pouco usada. A gente tem uma carência, né, um jeito de não usar a criptografia, exatamente pela questão de performance. Algoritmos de criptografia criados em países estrangeiros, e aí o ITI aqui é fundamental nessa internalização. É claro que a gente precisa também um maior conhecimento de matemática quântica, para que a gente possa cada vez mais ter proteções no que diz respeito à criptografia.
mas fazemos esse investimento junto com as universidades no Brasil. O ITI tem mais, inclusive, autoridade para falar do tema. Um hardware criptográfico controlado por países estrangeiros, nós vamos citar aqui o que a gente tem feito nisso, e uso de chaves criptográficas fracas devido aos algoritmos utilizados. Então, muitas vezes se adota os algoritmos internacionais disponíveis na rede, e esses algoritmos eles são desenvolvidos dentro do NSI. Então, é claro que quem mais tem facilidade de quebrar um algoritmo desses é o próprio NSI, que colabora na construção dos algoritmos internacionais que são disponíveis na rede. Portanto, por isso que é importante a gente ter o nosso desenvolvimento, e aí volto a insistir, na matemática quântica e depois resultando em dados criptográficos mais sólidos, né, elementos de criptografia mais sólidos. Então, investimos em projetos de formação e pesquisa, mencionei aqui a Universidade Federal de Santa Catarina, criação de grupos especializados em criptografia, quer dizer, nós temos grupos hoje que discutem a questão de criptografia com as universidades, aqui na UNB também, nós temos equipes de criptografia dentro da universidade, ampla adoção de criptografia no governo, então estamos incentivando cada vez mais que até mesmo o e-mail pessoal possa ser criptografado, tanto no conteúdo quanto na camada de transporte. O uso do ICP Brasil, quer dizer, usar intensamente a nossa criptografia controlada por nós, com os algoritmos feitos por nós, controlado tudo dentro do ITI. Parcerias com outros países para que a gente tenha esse desenvolvimento, inclusive, de novo, né, até mesmo pela matemática e depois pela construção. E auditoria das soluções em uso, quer dizer, conhecer como é que as soluções que nós já usamos, elas estão funcionando. Na nuvem de governo, que isso é um elemento também muito importante, porque hoje em dia se atua intensamente em nuvem. Vou dar um exemplo aqui, o rascunho do imposto de renda é uma aplicação de nuvem desenvolvida por nós. E se nós hospedarmos essas aplicações, nuvem ela é diferente de internet num aspecto principal. Nuvem ela precisa ter resiliência. Todo mundo quando fala em nuvem, acha que é a internet mais rápida. Não é, eu poderia ter simplesmente a internet com mais velocidade. Quando eu falo nuvem, eu quero dizer que eu estou hospedando em mais de um lugar, e nesse lugar eu tenho mais de uma estrutura de resposta à situação de queda. Então, eu tenho que ter 2 ambientes, no mínimo. De preferência, 2 ambientes separados. Pra você ter uma ideia, o Facebook tem 5. 4 dentro dos Estados Unidos e um na Suíça. Dentro desses 5, eles têm 5 em cada um dos 5. Né? Então, eles têm 25 ambientes, cada dado do Facebook está replicado em 25 ambientes. Eles não têm sala-cofre, eles não têm nada disso, porque a preocupação deles é se cair, a percepção do usuário é que não caiu, porque levantou em outro lugar. Isso a gente chama de resiliência. Que isso vale muito bem para a tecnologia. Eu odeio quando se diz isso para as pessoas, né? A pessoa tem que ter resiliência, porque a pessoa ela é esgotada, no outro dia seguinte ela tá revigorada de novo. Isso o pessoal de área de recursos humanos é que gosta de citar, eu odeio. Mas para a tecnologia isso funciona muito bem. Quer dizer, nós precisamos dar a sensação que não caiu. Nossos ambientes, por exemplo, de imposto de renda, nós funcionamos com os nossos centros de dados de Brasília e os centros de dados de São Paulo. Então, se eu tenho uma queda, vocês, como contribuintes, não têm nenhuma percepção que houve queda. Nós tivemos disponibilidade nesse ano de 100%. Significa que os nossos centros de dados funcionaram 100%? Não. Né? Nós tivemos queda, sim, tanto no centro de dados de São Paulo quanto no centro de dados de Brasília. Felizmente, nenhum dos dois ao mesmo tempo. E isso é resiliência. Né? Então, nuvem é guardar em mais de um lugar. Todos os provedores de nuvem internacional têm essa preocupação. O Facebook é um deles, o Twitter é outro, a Amazon, Google, todos eles têm em vários ambientes. O Google tem até um no Chile. Significa que a sociedade chilena está protegida porque tem o centro de dados do Chile? Não, porque ele faz a replicação, por exemplo, nos Estados Unidos, pode fazer replicação na Europa. Então, esses dados podem estar também replicados em outros lugares. Então, nós entendemos que nuvem de governo tem que ter essa replicação absolutamente no território nacional. Né? Então, nós não podemos estar usando nuvens para dados de sigilo, não significa que todos os dados são sigilosos, então nós temos que ter uma etapa de classificação de dados, mas para dados que são sigilosos, nós precisamos estar com eles todos dentro do território nacional, em função até mesmo da questão de legislação. Uso de softwares proprietários e fechados.
ou seja, que isso é uma preocupação que não é só nossa, é uma preocupação mundial. Das 10 maiores nuvens no mundo, só uma delas, a 9ª colocada em termos de tamanho, usa software de código fechado, usa software proprietário. Não é por nada que essa nuvem é da própria empresa que produz o software, chamado Microsoft. As demais, todas, Google, Facebook, todas usam software livre para fazer o seu ambiente de nuvem, porque ninguém quer ficar na mão de um software fechado, a não ser a própria empresa que é dona do seu produto. E se ela não usasse, inclusive, a gente faria marketing contrário, porque nem ela mesma usa. Falta de gestão na integração dessas nuvens, quer dizer, esses softwares abertos, eles nos permitem ter um negócio que na nuvem a gente chama de orquestrador, que é um software que fala com todas essas nuvens, que faz esse trabalho de balanceamento, né, que virtualiza esses diferentes ambientes. Então, esse software, nós entendemos que ele precisa ser aberto também, claro, porque não adianta eu ter infraestrutura totalmente aberta e em cima ele está fechado, né? Mas muitas nuvens usam softwares proprietários. O que nós estamos fazendo com isso? Nós criamos uma nuvem do governo. Nós somos um provedor de nuvem, o Serpro é um provedor de nuvem, com nuvem própria dentro dos nossos ambientes, dos nossos 3 centros de dados, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Nós operamos integralmente com software de código aberto, a nuvem toda desenvolvida pelos técnicos do Serpro, lá no Paraná, em Curitiba, e hoje operando no nosso ambiente. Então, aquele rascunho do imposto de renda que eu mencionei para vocês está rigorosamente dentro da nuvem do Serpro, não usa nenhuma nuvem privada. A nossa nuvem tem um orquestrador que há 3 anos atrás nós começamos a investir nele, chamado OpenStack, porque ele é aberto. Esse software, quando começamos há 3 anos atrás, ele era usado exclusivamente por nós, né? Desenvolvido em conjunto, é uma produção internacional, mas a nossa equipe junto com a Universidade Federal do Paraná. E o que nós temos hoje de retorno disso? As grandes nuvens mundiais estão todas migrando para o OpenStack, IBM, todo mundo usando o OpenStack como provedor, como orquestrador de nuvem. Então, a experiência, deputado, começamos lá no seu estado, hoje é uma experiência internacional de gestão de nuvem e usamos para o governo brasileiro. Coordenação e gestão da nuvem para obter qualidades similares entre diferentes nuvens. Quer dizer, então, esse orquestrador, eu posso decidir sim usar nuvens que não são do governo, mas eu decido o que eu vou usar nessas nuvens. Por exemplo, os nossos ambientes de homologação. A hora que eu vou testar se um produto está bom, né, e ele não tem carga de dados ainda, eu estou testando o produto, eu posso usar nuvens que são privadas. Nós temos 2.500 desenvolvedores hoje no Serpro, em 11 polos de desenvolvimento no país, né, e evidentemente que nós desenvolvemos tudo em nuvem, usando uma ferramenta de desenvolvimento também, toda ela feita em software livre, também que a gente acabou trazendo da experiência no Paraná, que é uma solução que a gente chama de Demoiselle. E, por fim, ali, o uso de software livre, então, para todos esses nossos ambientes, eu já citei bastante isso. Os dados no governo, que vulnerabilidades que nós temos, acesso indevido a dados e aplicações, quer dizer, a maior dificuldade de controle de uma rede desse tamanho, vocês imaginam, nós somos 8.000 funcionários, né, e 2.500 desenvolvedores que lidamos com todas as informações. Então, se há uma vulnerabilidade externa, a vulnerabilidade interna é maior ainda, né? Nós temos muitos acessos feitos por dentro da própria rede, com acessos autorizados. Então, nós temos que estar com tudo absolutamente logado, eu tenho que saber o que cada funcionário fez, com que base que ele entrou, o que ele acabou fazendo, né, em todo o país, né? Então, nós temos que cuidar de todos esses acessos. O uso de data centers privados, inclusive fora do Brasil, muitos dados estão em data centers privados. Nós, seguidamente, somos chamados a dados sensíveis a fazer a internalização de dados sensíveis do brasileiros para dentro dos centros de dados do Serpro. Dependência de sistemas operacionais fechados. Esses sistemas, se não é no banco de dados, pode ser no sistema operacional que tem backdoor, né? Então, nós precisamos verificar essas situações de backdoor ou usar, como a gente usa em todo esse ambiente, software de código aberto, mais especificamente aí, Linux, para que a gente possa, não que o Linux em si não é possível ser invadido, é possível sim, mas pelo menos eu tenho acesso aos códigos, eu sei o que ele faz. Código é a receita do bolo, né? Eu sei quanta farinha ele coloca, quanto leite ele coloca, então eu posso, inclusive, fazer alterações para melhorar o processo de segurança. Quando o software é fechado, eu compro o bolo e não sei como é que ele funciona, como é que ele foi construído.
e muito aprisionamento, né? Eu tenho produtos que, olha, eu não tenho como tirar daqui. Nós, como eu disse, uma empresa de 50 anos, nós temos ambientes aí que têm 30 anos e que, para fazer um processo que a gente chama de migração, é muito caro. Então, eu tenho que me ater às vulnerabilidades desses produtos que eu estou aprisionado. O que então a gente está fazendo? Gestão e classificação e documentação de dados. Então, nem todos os dados que nós lidamos são dados de sigilo. Então, eu não preciso trabalhar com os meus 5 petabytes, imaginando que todos eles precisam ser sigilosos, até porque muitos desses dados nós transferimos para um ambiente chamado dados abertos do governo federal brasileiro, que é exatamente de acesso amplo à população brasileira, aos pesquisadores, aos deputados, né? Todo mundo tem que ter acesso aos dados de governo. Então, eu preciso separar o que é restrito e o que não é restrito. Gerenciamento de identidades, como eu disse, a nossa rede, tem muita gente mexendo dentro da nossa rede, eu preciso saber o que cada um está fazendo, se ele sai de férias a gente corta, se ele está num treinamento a gente corta acesso, então nós precisamos administrar todo o acesso a partir de gestão de identidade. O uso de protocolo de segurança aberto e livre, então nós usamos todos os nossos protocolos de segurança, todo o nosso ambiente de desenvolvimento é em software livre. E auditoria das soluções de hardware e software, que é essa verificação que a gente chama de, pelo menos, caixa fechada, saber o que entra e o que sai de uma caixa dessas. Essa caixa que eu estou mencionando pode ser um produto de software. Esse aqui é um pouco da nossa infraestrutura de dados, como é que funciona o ambiente do SERP. Nós temos os 3 data centers, que é onde está concentrada a nossa maior capacidade, mas nós operamos nos 27 estados brasileiros, nós temos no mínimo um escritório em 27 estados, com roteamento local, com infraestrutura de atendimento local. Esse aqui é o nosso ambiente em Brasília, que eu até convido a comissão a conhecer o nosso ambiente em Brasília, onde estão armazenados aqui, a gente tem todo um processo de segurança física, porque também há necessidade de segurança física, onde estão armazenados um conjunto muito grande de soluções, né? Nossos centros de dados, então, eles são descentralizados e interligados por rede de alta velocidade, inclusive, né, Levi, redes de operadora de telecomunicações, portanto, compõem a nossa solução também os nossos provedores privados. Alta disponibilidade, 24 horas, nós trabalhamos 7 dias por semana, nós fazemos todo o controle de entrada e saída de mercadorias do país, né, através do Siscomex. Então, nós paramos num domingo, são alguns milhões de guias de importação e exportação que não acontecem. Então, nós trabalhamos 24 horas mesmo. Todos os DETRANs, se nós paramos, para o DENATRAN. Então, há um rompimento de toda a atividade de produção, tanto de veículos novos, que nós acompanhamos desde o seu nascimento na fábrica, até todo o processo de transferência desses veículos nas pontas feitas pelos DETRANs. Então, nós temos que trabalhar 24 horas por dia, né? Todas as compras do governo federal, através dos nossos ambientes. O CIAF, que é o Sistema de Gestão Financeira da União, todos os convênios são feitos por nós, né? Então, o SICONV, que é, inclusive, as emendas que os parlamentares colocam, todo ele é administrado por nós. Acho que eu vou conseguir cumprir o tempo. Adequação ágil aos modelos de tendência no mercado. Implementamos ontem uma 6ª norma de segurança interna no SERP, porque o mundo vai mudando, a tecnologia se altera, os comportamentos se alteram, novas formas de trabalho vão se alterando, então a gente tem que estar constantemente se atualizando. E altos níveis de segurança e disponibilidade de desempenho. Então, esse é o nosso ambiente aqui do centro de dados. Eu não vou cansar vocês com esse aqui. Mas falar um pouquinho aqui, aproveitar esses minutos finais para falar das aplicações. Como é que nós desenvolvemos as aplicações, que eu acho que talvez é a coisa mais assim, inédita que nós podemos falar, né? Nós estamos nesse momento, por exemplo, desenvolvendo as aplicações que vão ser as aplicações que estarão em produção no ano que vem. Imposto de renda pessoa física é uma delas. Como é que a gente desenvolve essas aplicações? Nós temos uma rede de 2.500 desenvolvedores em 11 capitais brasileiras. Nós tivemos que desenvolver, antigamente o SERPRO comprava ferramentas de mercado e fazia o desenvolvimento das aplicações. Hoje nós temos uma ferramenta em software livre, construída dentro do SERPRO. Na verdade, ela foi construída dentro da Celepar, no Paraná, para a gente fazer o DETRAN do Paraná. E depois trazida para o SERP, a gente fez uma série de melhorias, evoluções. Nós estamos lançando agora, acabamos de colocar no ar a versão 2.5 do Demoiselle.
O Demoselle, que é essa ferramenta de desenvolvimento, todos os nossos desenvolvedores trabalham com ela, e nós temos a nossa equipe de segurança, ela explode o Demoselle a todo instante para ver se tem alguma falha de segurança. Nós explodimos também as nossas próprias aplicações. Então, quando a aplicação, depois de desenvolvida, ela passa pelas equipes de teste para ver se ela funciona, e depois passam pelas equipes de segurança, onde elas são explodidas para verificar se há alguma falha de segurança. E tudo isso desenvolvido com ferramentas de software livre. Então, nós procuramos aí evitar que até mesmo no nosso desenvolvimento a gente tenha qualquer dificuldade. E aqui são aquelas vulnerabilidades que eu já mencionei, das predominâncias de licença de software com uso norte-americano, a base de notas fiscais, por exemplo, eletrônicas, toda ela baseada num banco de dados Postgres, que é um banco de dados livre também. Então, nós temos a certeza de tudo que acontece dentro desses ambientes. Então, nós usamos uma quantidade muito grande de softwares de código aberto e formação de profissional na área de segurança, que é muito importante, que é uma área sempre secundária dentro do nosso ambiente, porque a gente quer performance, depois a gente vê como é que a coisa funciona. Então, nós estamos invertendo isso, a segurança acompanhando todo o trabalho de desenvolvimento das nossas aplicações. E, por último, nós entendemos que o correio, que é uma ferramenta bastante do dia a dia, hoje em dia a gente não consegue trabalhar sem o correio, e as licenças disponíveis no mercado desses produtos são todos produtos fechados. O que a gente fez foi desenvolver um produto em software de código aberto. Também, reitero aqui para dizer para vocês, que a gente começou esse projeto lá no Paraná, no governo Requião, e depois trouxemos para o CERP. Temos uma equipe de desenvolvimento em Porto Alegre e Curitiba que desenvolve essa ferramenta chamada Expresso. O Expresso hoje contempla em torno de 1 milhão de contas no Brasil. São todas elas administradas por nós? Não, nós administramos um conjunto de 100 e poucas mil contas, mas a Previdência se utiliza também, vários governos estaduais, as universidades, as escolas técnicas também se utilizam, e vários órgãos e muitas empresas privadas se utilizam do Expresso. O Expresso é uma solução que nós procuramos copiar das soluções de mercado. Então, é uma ferramenta de correio, é uma ferramenta para qualquer tipo de device, telefones celulares, mobiles de todas as ordens. Nossa ferramenta é videoconferência, é agenda, é catálogo, é workflow, tem Expresso Drive. Então, nós procuramos copiar tudo que existia no mercado em software livre. Hoje, a nossa experiência é considerada aí a maior experiência de correio aberto no mundo. Nós já superamos a comunidade alemã que vinha fazendo, que era a origem de todo esse desenvolvimento na Alemanha, para a Prefeitura de Munique. Nós já superamos em muito, e já até por eles mesmos somos acompanhados agora como a maior comunidade do Expresso no mundo todo. Em geral, não existe preocupação com esse tema, e a gente resolveu, então, fazer o Expresso, transformar ele numa ferramenta segura, de alta rentabilidade, de alta performance, também uma ferramenta bastante performática e bastante segura, com a possibilidade toda de criptografia embutida, usando toda a nossa criptografia também do ICP Brasil, que era outra dificuldade que a gente tinha com as ferramentas importadas, de usar a nossa certificação. Aqui já nasce nativo dentro dos nossos ambientes. Então, um pouco era isso que eu queria mencionar. Eu acho que eu consegui cumprir aqui o tempo. Muito obrigado. Agradeço, senhor, pelas palavras. E, com a palavra, o presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, senhor Renato Martini. Pode ser melhor para poder olhar ali a tela. Bem, bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a deputada Mariana Carvalho, que preside aqui a nossa sessão, a sessão da CPI, e com isso cumprimentar todos que estão aqui conosco. Agradecer, sobretudo, a oportunidade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI, poder estar aqui dando uma pequena contribuição a esse debate que eu reputo urgente e atualíssimo. Eu vou fazer uma apresentação muito breve, são 20 minutos que nos cabe aqui fazer, e eu já queria deixar o ITI é um órgão público, é uma autarquia federal, à disposição da CPI. Evidentemente, o tema não vai se esgotar aqui nas nossas apresentações, mas deixar o ITI à disposição
né, a qualquer momento para ajudar, para colaborar, pelo acúmulo de experiência que tem em alguns temas ligados aos crimes cibernéticos, né, aos crimes chamados eletrônicos. Então, nós estamos absolutamente à disposição da CPI para qualquer ajuda, apoio e colaboração ulteriores aqui a esse debate que vamos fazer. Eu quero fazer antes de entrar na minha apresentação, também fazer algumas considerações de cunho conceitual, apresentar o ITI, apresentar aos senhores e senhoras o que é o ITI, o que é essa infraestrutura de certificação digital, e quero linkar com algumas matérias legislativas que estão aqui na casa, né? Então, basicamente essa a minha apresentação. Eu acho que um tema de cunho conceitual muito importante é a expressão crime cibernético, né? Na verdade, o atributo, né, o predicado cibernético aqui, ele não é um predicado fortuito, ele não é um simples e mero detalhe, né? Na verdade, eu estou falando de um aspecto essencial na questão do crime. Todos nós temos alguma noção como cidadão, não preciso ser nenhum especialista em segurança pública, ou advogado, ou o que seja, para ter a noção do que é um crime, o cometimento de um crime. Nós estamos falando de um novo desafio, de uma nova fronteira em que esse crime se torna cibernético ou eletrônico, né? Ou seja, ele acontece, ele é executado e ele se difunde nas redes computacionais, e a mais badalada e conhecida das redes computacionais é exatamente a internet, que tem transformado a vida de todos e transformado os governos, os países e a economia. Vimos na última década uma migração da vida civil para a vida civil eletrônica, ou seja, os países não é uma experiência brasileira, não somos nós que estamos fazendo isso isoladamente, nós estamos levando os nossos sistemas para a internet, estamos levando para o mundo eletrônico. Foi pensando nisso, e aí eu começo a minha apresentação, foi pensando nisso que há mais de uma década atrás, o país, o governo brasileiro, construiu uma infraestrutura, um sistema nacional de certificação digital. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação é uma autarquia da Casa Civil da Presidência da República, que tem o papel precípuo de credenciar, auditar e fiscalizar um conjunto de entes, né, de entidades, de prestadores de serviço que entregam à empresa e ao cidadão brasileiro um chamado certificado digital. Ele executa a identificação presencial do cidadão. Feita essa identificação, ele tem um certificado digital, que nada mais é, de forma muito resumida, do que uma forma de identificação do cidadão e da empresa no novo mundo eletrônico. Já que eu estou levando os meus sistemas para a internet, se eu pensar, por exemplo, numa nota fiscal eletrônica, que Mazzoni citou agora há pouco, eu estou falando num documento eletrônico que tem vida eletrônica, que nasce como um documento eletrônico e cumpre todo o seu ciclo de vida no mundo eletrônico. Eu preciso assinar esse documento. Obviamente, eu não faço mais isso de forma manuscrita. Eu tenho que assinar digitalmente essa nota fiscal. Assim, um contrato de câmbio em formato eletrônico, assim um prontuário eletrônico do paciente para falar na telemedicina, assim o peticionamento eletrônico. Eu tenho que assinar esse documento eletrônico. Para isso, eu uso um certificado digital. Esse conjunto de entes que nós podemos ver na tela, públicos e privados, né, são credenciados pelo ITI, auditados e fiscalizados. E eles são os emissores do chamado certificado digital, que vai possibilitar à empresa brasileira e ao cidadão brasileiro a interagir nesses novos sistemas, nessa nova fronteira que é a internet. Obviamente, para a consecução dessa missão, nós temos um conjunto de padrões de segurança física e lógica, né, que são organizados no país para dar conta de características de segurança desses novos equipamentos, né, que o cidadão usa para, por exemplo, declarar o seu imposto de renda, como as empresas de lucro real, lucro presumido, que declaram o imposto de renda na internet, elas fazem isso com o certificado digital. Toda essa padronização física e de segurança física e lógica é feita para ter todo o cuidado nesse processo.
a segurança jurídica desse processo. Eu não estou falando só de validade tecnológica, eu não estou falando só de cuidados tecnológicos, mas da validade jurídica dessa assinatura. A lei brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro, dá o mesmo valor probante à assinatura digital, que o mesmo valor que tem a assinatura manuscrita. Então, se eu assino digitalmente um contrato de câmbio no formato eletrônico, ele tem o mesmo valor probante da assinatura manuscrita. Esse conjunto de ferramentas, de práticas, né, das chamadas autoridades certificadoras, né, entes que podem ser públicos ou privados, o SERPRO é uma dessas A6, a Serasa, CertSign são da área privada, por exemplo, a Caixa Econômica, que é um banco público, a Imprensa Oficial, que é uma empresa do Estado de São Paulo, todas essas entidades entregam um certificado para garantir na interface com esse sistema essas características, 5 características elencadas ali. A autenticidade da informação, que a informação está íntegra, a confidencialidade, que eu só receberá quem eu quero que receba essa informação, o não repúdio dessa informação e, por fim, a validade jurídica de toda essa transação. Já salta aos olhos, acho que já fica claro a todos nós, que o fraudador, o estelionatário, ele tem que também sofrer um upgrade, não é isso? Ele não vai ficar para trás, ele tem que se adaptar a essa nova fronteira eletrônica, esses novos desafios, essas novas ferramentas, e ele o faz com enorme velocidade, né? Com muito mais velocidade que o poder público, até porque o fraudador, o estelionatário, o criminoso, ele leva uma vantagem enorme em relação a nós do poder público. Eles são ágeis e, sobretudo, não cumprem a lei, né? Se ele é criminoso, ele não cumpre a lei, então ele é ágil, ele é veloz, ele está assistindo aqui essa CPI, ele acompanhará todos esses debates, trocará informações, está trocando informações nesse momento, em todo o Brasil, usará os seus canais de informação, que hoje nós vivemos a sociedade de informação. Não é só para quem é do bem que a sociedade de informação vale, também para esse submundo, a sociedade da informação vale, e ele está acompanhando detalhadamente, o passo a passo, todas essas discussões, aqui ou em qualquer lugar do Brasil, seja lá onde se discuta a questão tecnológica. Evidentemente, que eu me refiro ao crime da posse material de coisas, né? Ou seja, a economia migrando para essa nova fronteira eletrônica, né, se transformando num cybercrime, num crime eletrônico, ele se adapta porque ele quer, evidentemente, usufruir o ganho e se apropriar do bem indevidamente. Essa luta contra a fraude, contra o estelionatário, né, ela é uma luta corpo a corpo, como a gente chama, né? Você tapa um buraco, ele vai explorar outro, você tapa outro buraco, é uma luta incessante. Tecnologia, ela é muito desafiadora porque ela tem uma capacidade de transformação enorme, de barateamento dos seus recursos, dos seus ativos computacionais, e isso vale para o fraudador e para o estelionatário. Então, é uma luta incessante. Quer dizer, em nenhum momento, ninguém que faz gestão de segurança da informação, faz gestão de segurança tecnológica, se acha contentado. Até porque há um princípio da gente que opera, que atua na área de segurança, que a segurança da informação ela é medida exatamente pelo elo mais fraco da corrente. Se você tiver uma corrente toda feita de titânio, e você tiver um elozinho só que é feito de ferro comum, a força da sua corrente é exatamente esse ferrozinho vagabundo. Não é o titânio das outras 15 elos da sua corrente. Então, é sempre a vulnerabilidade, é sempre o elo mais fraco que conta na segurança da informação e na gestão de segurança da informação. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, essa infraestrutura de certificação digital, eu acho que é importante ressaltar isso aqui nessa importantíssima CPI, é um criptossistema civil, tá? Nós não operamos a criptografia do ponto de vista militar ou de segurança de Estado. Ela é um criptossistema para atender a aplicações de governo eletrônico, aplicações do sistema financeiro, do sistema bancário. Por exemplo, eu citei aqui os hospitais, né?
e para entregar à sociedade uma ferramenta importantíssima para a desmaterialização de processos, para a troca do velho e tradicional documento em papel para um documento eletrônico. O grande efeito colateral negativo do crime cibernético é exatamente a sociedade querer fraquejar nessa migração. É bom que os nossos sistemas migrem para a internet, migrem para as redes computacionais. Ela é uma tecnologia mais sustentável, ela é melhor para o cidadão, ele tem um acesso a qualquer momento a esses sistemas. Então, esse efeito colateral talvez seja, e aí eu destaco, me adianto já e destaco isso nessa tela seguinte, todas essas características que essas aplicações trazem para a sociedade brasileira. Quando eu falo que o Brasil hoje tem bilhões de notas fiscais eletrônicas emitidas, quer dizer, documentos que têm vida eletrônica, eu estou dizendo o seguinte, que se pensarmos numa nota fiscal em formato de papel, com 3 vias, vamos fazer a conta aí, 3 bilhões de notas fiscais, multiplica isso por 3, era a quantidade de papel que circulava na sociedade brasileira, e como o papel não anda sozinho, alguém o transporta, além de tudo, o impacto do carbono nessas nossas sociedades cada vez mais enlouquecidas. Então, o crime cibernético, ele é extremamente danoso, porque ele pode, além, evidentemente, de se apropriar do bem indevido, do bem das pessoas, ele é extremamente danoso porque ele pode produzir na sociedade uma sensação de que no passado era melhor, e não era. Ele simplesmente migrou. Ele lavava dinheiro numa empresa e produzia nota fiscal em papel, agora ele vai fazendo em forma eletrônica. O que ele precisa fazer para produzir uma nota fiscal em formato eletrônico? Essa migração não está acontecendo para eles, ela já aconteceu, eles já estão nesse novo desafio, eles já assumiram esses novos desafios, e a nós resta agora a contra-reação. A contra-reação, ela está dentro de uma expressão que o Mazzoni usou, muito interessante, é minha tela seguinte, que é a questão da vulnerabilidade. Onde está a vulnerabilidade do sistema? O Brasil hoje tem um gravíssimo problema, é o seu sistema de identificação civil. Não há direitos e obrigação que não se inicie com uma forma inequívoca de identificação. Se nós entramos no sistema aeroportuário, eu me identifico. Se eu entro num sistema hospitalar, eu me identifico. Se eu caso, eu me identifico. Se eu entro para a universidade, eu me identifico. Se eu viro servidor público, eu me identifico. E a nossa identificação civil, ela já não está doente, não, ela já está morta. Ela é uma identificação civil do século passado e ela já não dá provas de atender aos novos desafios. Por isso, nós, da infraestrutura de chave pública brasileira, do Sistema Nacional de Certificação Digital, estamos incrementando e fazendo a adesão aos chamados sistemas biométricos, né? Ao uso intensivo da biometria no nosso sistema de emissão de certificado digital. Essa frase que eu coloco na tela, eu acho muito interessante, de um especialista chamado Bruce Schneier, né, um especialista americano na área de segurança da informação. Ele diz assim: o roubo de identidade é um crime sério, e no mundo do crime é a indústria que mais cresce. Né? É o chamado roubo de identidade, né? Que acontece no mundo analógico, no mundo do dia a dia, no mundo concreto, no mundo da vida, e já acontece intensamente nas redes computacionais, no mundo da internet. O Brasil precisa encarar esse desafio, e há 2 matérias, e aí eu já preparo o fecho da minha apresentação, há 2 matérias de enorme importância aqui na Casa, né, legislativa, uma que discute, né, o Registro Civil Nacional, é um projeto de lei de iniciativa do Executivo que quer realmente repensar em novos fundamentos a nossa identidade civil, né? É um projeto de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral junto com o Executivo Federal. É um projeto de enorme importância. Acho que no momento atual ele está numa comissão especial. Eu acho que há uma sinergia, né, uma energia positiva dessa discussão aqui da CPI com esse novo desafio que o Brasil tem que se haver, tem que encarar, ele tem que repensar a questão da identificação civil, né, em termos mais modernos, mais atuais, para dar segurança, né, a esse cidadão que adquire uma nova ferramenta para interagir num sistema eletrônico e que hoje está fragilizado porque nós usamos
ao mesmo sistema de identificação do século passado. E há um outro tema aí tratando da questão da biometria, que eu acho extremamente importante, que ele regulamenta e disciplina esse uso indiscriminado do dado biométrico no nosso país. Hoje, qualquer tipo de academia, qualquer tipo de negócio se apropria da nossa biometria, colhe a nossa biometria, nós não sabemos em que termos isso é feito, e não há disciplina para esse compartilhamento. E se eu quero colocar a nova identificação civil em termos de biometria, e todos nós sabemos que o Tribunal Superior Eleitoral está exatamente pensando em usar a biometria como uma chave de acesso à urna eletrônica, e possivelmente usaremos a biometria para compor tantos outros sistemas de segurança, não é possível que qualquer um possa colher essa biometria e não se comprometa ao não compartilhamento, ao compartilhamento indevido dessa biometria. Reputo essa matéria também, peço escusas até a CPI para estar me imiscuindo aí na matéria legislativa, né? Não é a minha praia, mas eu acho que são temas de enorme sinergia aqui com essa discussão que ocorre nessa CPI. Destaco ali o projeto de lei 7316, que é exatamente a nova lei brasileira para cuidar da certificação digital, atualizando, ela se encontra na CCJ, também se a CPI puder nos ajudar aí vamos dizer assim, impulsionar também um projeto de lei de iniciativa do Executivo, para nós também é um projeto de lei de enorme importância. Eu encerro mais uma vez, senhora presidente, agradecendo o convite, a oportunidade do ITI poder fazer essas brevíssimas considerações. Quero ressaltar mais uma vez a urgência e importância desse comitê e nos colocar à disposição. Nós só combatemos o cybercrime, a fraude eletrônica, com a troca de informações. Nós temos que ser tão ágeis quanto eles, nós temos que trocar informações, compartilhar informações e recursos o mais rápido possível e da forma mais acessível possível. Muito obrigado. Obrigada, presidente Renato, pela sua presença. Com a palavra, a senhora Cristine Hoppers, gerente-geral do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, a CERT.br, vinculada ao Comitê Gestor da Internet, o CGI. Bom dia, obrigada a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite, para poder vir aqui e compartilhar com vocês o trabalho que temos feito. É melhor mesmo. Tá. Obrigada, desculpa. Bom dia novamente. Compartilhar com vocês o trabalho que temos feito no CERT.br. Vou começar contextualizando um pouco o CERT.br dentro do próprio Comitê Gestor da Internet. Já foi falado do Comitê Gestor da Internet, o senhor presidente do CERT comentou sobre a importância, né? O Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele é uma entidade multissetorial, ou seja, ela é composta por diversos setores, criada em 1995 para coordenar e integrar todas as ações de internet no Brasil. E tem várias atribuições, né? Então, diversas pessoas conhecem o Comitê Gestor da Internet, dependendo da sua atribuição. Tocante aqui ao tema que estamos discutindo, especificamente são as recomendações de padrões e procedimentos técnicos para a internet no Brasil, e especificamente a promoção de estudos e padrões para ter o uso mais seguro, mais adequado pela sociedade. E o Comitê Gestor da Internet no Brasil, sendo multissetorial, quer dizer, ele tem 21 representantes de governo e de sociedade civil. Bom, a gente tem sentados aqui na mesa 2 membros desse comitê gestor, que é o Eduardo Levi, ele é representante do Sindicato de Provedores de Telecomunicações, né, um representante eleito pelo seu setor, e temos o Renato Martini, do ITI, que representa o governo, quer dizer, ele é realmente multissetorial, integrando os atores que estão envolvidos para desenvolver a internet e para fazer o melhor uso. Então, temos aí esse comitê, coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas para que esse comitê possa implementar essas políticas estratégicas, existe uma entidade civil sem fins lucrativos, chamada NIC-BR, que é quem efetivamente executa, quem implementa todas essas estratégias e todos os serviços para a comunidade internet no país. Então, aqui são só algumas dessas atribuições, dentre elas tem essa atribuição de fazer tratamento de incidentes no país, quer dizer, isso aí está no estatuto, um estatuto que foi definido por uma assembleia
falei do NIC-BR, esqueci de passar, uma Assembleia Geral, que ela é formada por todos os membros e ex-membros do Comitê Gestor, que existe um conselho de administração e uma diretoria. Quer dizer, essa organização, que é sem fins lucrativos, ela se mantém com o registro de domínios no Brasil, quer dizer, ela se sustenta com isso, e todos os outros serviços são gratuitos, quer dizer, são serviços prestados como um retorno à internet da contribuição de todos no registro de domínios sob o .br. Quer dizer, os cidadãos aqui no Brasil poderiam registrar o domínio sobre qualquer área, poderíamos usar .com, poderíamos usar .org, poderíamos usar qualquer domínio, mas toda vez que alguém está usando .br, você está contribuindo para todos os serviços que estão sendo trazidos para a comunidade brasileira. O CertBR é um dos primeiros serviços, que é a nossa área de segurança, mas tem várias outras áreas que eu vou tocar ao longo aqui da minha apresentação que contribuem para a segurança da internet brasileira. Falando especificamente do CertBR, quer dizer, nós não somos um órgão em si, nós somos um dos serviços do NIC-BR para o Brasil. Né? Nós nos pautamos pela estratégia do Comitê Gestor, inclusive a criação do CertBR em 1997, ela foi feita através de um estudo do Comitê Gestor da Internet, de qual era o elemento faltante no Brasil para a gente ajudar a ter mais segurança e ter mais capacidade de lidar com incidentes de segurança na internet. E as principais atividades que nós fazemos aí são o próprio tratamento de incidentes, que é o quê? Que é basicamente facilitar que as organizações consigam identificar problemas, identificar invasões, identificar fraudes, consigam entender o que está acontecendo e consigam dar o tratamento adequado. Então, o nosso trabalho é todo colaborativo, ele não é um trabalho vinculado a nenhum trabalho de polícia ou nenhum trabalho de combate ao crime, diretamente, porque nós tratamos com incidentes de segurança antes de você até ver se isso está configurando um fato típico antijurídico. Né? O nosso trabalho é de ajudar essas organizações a entender, a se recuperar e orientar sempre que necessário para que aí sim, se identificado um crime, isso possa ser levado às autoridades competentes. A gente tem um foco muito grande na formação de profissionais, porque um dos grandes desafios para conseguir tratar adequadamente incidentes é ter profissionais qualificados, e eu vou tocar todas as áreas, acho que são as principais, e conscientizar sobre boas práticas, não só os usuários de internet, como todos que mantêm serviços e que mantêm áreas da internet aí no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho mais de incidente de segurança, né? Esse é um termo muito técnico, mas que é especificamente o que foi a requisição. Hoje, nós recebemos notificações de incidentes de fora do Brasil e de dentro do Brasil. Elas são voluntárias, né? Então, nós temos hoje um catálogo que é acompanhado desde 1999 de pessoas que estão se deparando com problemas de segurança e que precisam de ajuda e nos procuram para tentar resolver esse problema. E esse incidente ele é qualquer fato adverso que possa impactar a segurança. E quando a gente fala em tratamento de incidentes, né, isso significa o processo ali de identificar, de responder, ou seja, de recuperar o ambiente, de tornar seguro, de proteger os dados, de auxiliar cidadãos que estejam com problemas. E existem grupos, que são os grupos de tratamento de incidentes, que são criados para lidar com isso. Né? A metáfora mais normal que se tem seria com brigadas de incêndio, né, que você tem um problema e você teria um grupo atuante, mas ele tem todo um lado preventivo. Hoje, no governo federal, nós temos lá no GSI o CETIR-Gov, que é um grupo que trabalha com a administração pública federal, nós temos vários outros grupos. O SERPRO possui um grupo específico, que é a ETIR, a equipe de tratamento de incidentes do SERPRO, e todos esses grupos trabalham em conjunto. Nessas estatísticas que nós temos acompanhado, vocês podem ver que ela é uma curva que só sobe, né? Esse é o número de notificações voluntárias que o CertBR tem recebido. Ano passado, nós recebemos um número maior do que nos anos anteriores, são mais de 1 milhão de incidentes de segurança notificados. Como a gente falou, isso é voluntário, não tem como saber se isso é o total dos incidentes ou não é, provavelmente isso é apenas um pedaço. E os aumentos e as quedas, eles têm vários fatores, quer dizer, que influenciam isso. Nós notamos que sempre que nós temos mais organizações conscientes dos problemas de segurança, isso também aumenta o número de notificações, quer dizer, nós temos mais pessoas vendo. Mas é bom lembrar que a gente tem, no Brasil, uma internet que cresce dia a dia.
A gente ainda tem muitos cidadãos que vão entrar e a tendência é que nós vamos ter incidentes acontecendo mais porque nós temos mais gente usando a internet, temos a internet cada vez mais presente no nosso dia a dia como uma parte fundamental. Mas até para colocar, quer dizer, o que é a maioria dessas notificações que nós temos, né? Nós temos muitas notificações que nós categorizamos historicamente como tentativas de fraude, quer dizer, que é a definição de dicionário mesmo, tentativa de uso de um ardil ou de tentativa de obter vantagem econômica, né, prejudicando alguém. Como que nós tratamos isso? A maior parte são entidades da indústria de software, indústria de entretenimento, que notificam para nós dizendo, olha, existe algum conteúdo violando direitos autorais. Tudo que nós fazemos é repassar a quem de direito para implementar políticas e verificar. Nós não fazemos nenhum outro tipo de atuação. Nós sempre esclarecemos, olha, que a gente não vai investigar, que a gente não tem como fazer retirada de nenhum conteúdo, mas nós também não vamos ignorar essas notificações, então nós repassamos às redes que porventura estejam hospedando isso, porque pode ter sido que elas tenham sido comprometidas, estejam realmente hospedando algum conteúdo ilegítimo, então a nossa função é fazer com que esse conhecimento chegue até a ponta. O outro grande ponto são notificações de tentativas de fraude com objetivos financeiros. E nós sempre orientamos que se alguém realmente já tenha sofrido uma fraude financeira, que ele procure imediatamente uma delegacia para fazer uma notícia-crime, que ele procure a instituição. Então, as fraudes realmente efetivadas acabam não vindo para nós, e nós sempre recomendamos, olha, nós não vamos tratar com o crime já cometido, o nosso foco é tentar reduzir o número de vítimas, e reduzir o número de vítimas para nós significa tentar contatar quem está hospedando, por exemplo, um código malicioso, se fala muito em cavalos de Troia, aquelas páginas falsas, que hoje não são só mais de bancos ou de cartões de crédito, nós temos hoje pessoas fazendo páginas falsas de serviço de internet, de redes sociais para tentar pegar credenciais. Então, nossa atuação é tirar do ar e contatar quem está hospedando, porque a quase totalidade das vezes são vítimas que foram comprometidas por algum criminoso e que elas nem sabem que elas estão ali participando de um esquema, de um ardil. Então, a nossa função é tirar isso do ar e a gente tem, do ponto de vista de quando a gente encontra um código ou alguma coisa, nós informamos as instituições afetadas que há um novo tipo de tentativa de golpe aí, mas nós não atuamos especificamente em investigação. A outra categoria que é extremamente comum são varreduras em redes de computadores, e isso acontece porque os atacantes, eles não têm, normalmente eles varrem a internet dia e noite à procura de sistemas vulneráveis, eles comprometem esses sistemas vulneráveis por falhas de programação, falhas de configuração, senhas fracas, são muitas as maneiras, e quando eles comprometem, dali eles começam a atacar outros. Então, quando a gente vê uma varredura, alguém nos notificando, olha, a rede tal fez uma varredura contra nós, nós entramos em contato com essa rede, porque provavelmente ela também é vítima e ela precisa saber que ela tem que tomar um passo. Então, esse é um ponto grande que a gente tem aí de tentar ajudar quem está fazendo parte da propagação de códigos maliciosos ou de ataques a se recuperar. E, no ano passado, a categoria que mais cresceu foi de ataques de negação de serviço. Não foi especificamente de organizações brasileiras sofrendo negações de serviço, ou seja, tentativas de tirar um site do ar, tentativas de tirar um serviço do ar, mas foi muitas redes com problemas de configuração, muitos modems, muitos roteadores Wi-Fi, muitos computadores de usuários infectados que estavam sendo abusados por terceiros para cometer crimes contra outros terceiros ainda fora do Brasil. Então, nós fomos muito procurados por quem estava sofrendo esses ataques para que tentássemos contatar as também vítimas do Brasil para que elas pudessem se recuperar. E, como eu comentei, quer dizer, o nosso trabalho principal tratando esses incidentes primeiro, a gente precisa ter um ecossistema de internet saudável. É muito similar ao que a gente vê hoje da parte tanto de poluição quanto de saúde pública. Quer dizer, você tem que ter todos fazendo parte para não emanar tráfego malicioso, ou seja, cada um protegendo a sua rede. E essa proteção tem que ser feita pelo dono de cada rede, pelo dono de cada celular, pelo dono de cada máquina. Quer dizer, você não tem como ter alguém extra, isso pode ser via medidas de segurança, via educação. Então, nós temos um trabalho muito grande com administradores de redes e sistemas para ensiná-los
a como configurar melhor os sistemas, a como aplicar correções. Nós temos um trabalho grande com usuários de internet, para que eles entendam os riscos, para que eles não tenham medo, quer dizer, que eles entendam exatamente o que é esse novo ambiente, para que eles entendam que existem alguns riscos e que você tem comportamentos que reduzem muito esses riscos. Quer dizer, não é diferente do que já é, né, a educação no mundo tradicional, mas na internet isso também precisa ser levado. E tem todo um trabalho que nós estamos tentando chegar em desenvolvedores, porque vulnerabilidades, elas são inseridas por pessoas que estão programando, que às vezes por inocência, sem pensar como alguém pode querer abusar daquele sistema, transformam esses sistemas mais fracos. Mas mesmo a gente melhorando tudo isso, os incidentes ainda vão ocorrer, a gente ainda vai ter vulnerabilidades nos sistemas, mas o que a gente precisa é reduzir o impacto, reduzir o volume, e se a gente tiver uma nação preparada para lidar com esses incidentes, o impacto é menor. Se você tiver órgãos de governo e empresas identificando mais rapidamente os problemas e resolvendo, você tem isso um impacto muito menor aí. E não tem como trabalhar nessa área sem cooperação nacional e sem cooperação internacional. Aqui no Brasil, a gente tem feito um trabalho muito grande de ajudar a criação de novos grupos de tratamento de incidentes. Nós temos grupos aí em vários setores da sociedade, nós temos grupos em operadoras de telecomunicações, em órgãos de governo, no setor financeiro. Existe dentro do próprio governo várias outras equipes, e o objetivo é que todas essas equipes, trabalhando em cooperação, cada uma tratando incidentes da sua área, e nós conseguindo auxiliar essas equipes a serem mais eficientes, vamos conseguir chegar num nível melhor de segurança. Como eu comentei, um grande foco nosso é de educação de usuários. Nós temos um documento que, a primeira versão desse documento é de 2000, quer dizer, é um documento bastante maduro, composto por um livro que é gratuito, que é livre para uso na internet, quer dizer, nós damos uma licença livre. Impressões são muito limitadas, mas nós temos enviado com bastante frequência para escolas e para centros de inclusão digital que querem capacitar os seus usuários a entenderem a tecnologia e a entenderem as questões de segurança. E, além desse conteúdo maior, a gente tem o que a gente chama de fascículos de segurança, que são doses mais homeopáticas em temas bem específicos. Esse é um material que a gente teve um pedido muito grande de professores, de educadores, de que se tivesse um material que pudesse ser impresso, que fosse ilustrado, que atraísse a jovens, a crianças, e que a gente pudesse ter uma educação maior dessa faixa etária com um material que já fosse feito. Quer dizer, não é nós que vamos até os locais fazer essa educação, mas a gente dá o material, dá as ferramentas, dá conjuntos de slides que podem ser usados para a aula. E um outro efeito hoje é que nós temos muitas empresas educando seus funcionários com esse material, o que é bom, porque todas essas pessoas vão para casa e passam esse conhecimento para amigos, para familiares, e isso acho que é parte de a gente ter um ecossistema mais saudável. Existe, claro, outros materiais. Eu até ia comentar que existe um portal mantido por nós, que é uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet, que é o internetsegura.br, que lá não há material produzido por nós, o que há são links para todos os documentos que existem, para a cartilha mencionada pelo Eduardo Levi, que é feita pela OAB com as operadoras, por outros documentos, por outras áreas, e toda a ideia é a gente conseguir ter um ponto onde as pessoas possam buscar informação. E só para encerrar, eu gostaria de falar um pouco mais também de algumas outras iniciativas que aumentam a estabilidade e segurança. Uma específica é lembrar que a internet, embora a internet dependa de telecomunicações, né, como o fio condutor, ela é formada por programas, por protocolos, e nós temos um conjunto desses recursos que são críticos para o bom funcionamento da internet. Alguns desses recursos são aqueles que são os mais discutidos nos âmbitos de governança internacional, que são registro de domínios, sistemas... Eu apertei, obrigada, Levi. São os registros de domínios, sistemas de numeração, roteamento. São todos temas muito complexos, mas eu acho que o João Postel, que foi uma das pessoas que ajudou a criar a internet, ele tinha uma frase muito simples, que ele sempre dizia que um nome indica o que procurar, o endereço aponta onde encontrar e a rota diz como chegar lá. Então, na internet, nada funciona sem você ter um endereço, sem você ter uma rota e sem você ter nomes dizendo o que a gente quer procurar. E esses são recursos muito críticos
que existem estratégias do Comitê Gestor da Internet e do NIC de contribuir na política internacional, de manter esses recursos com uma boa política nacional, de facilitar que as redes brasileiras obtenham esses recursos de maneira simples e que se tenha mais resiliência aí em toda essa área. Uma das áreas, acho que bem específicas no Brasil, é toda a parte de nomes. Hoje, no Brasil, o Brasil foi o segundo país no mundo a implementar as extensões de segurança da área de resolução de nomes no mundo. E hoje o Brasil é o segundo país do mundo que tem o maior número de servidores raiz, que todo o sistema de resolução de nomes depende de que você crie um nome e isso se propague, você consiga que todos possam saber onde encontrar. E existe um conceito da raiz dessa grande árvore que aponta para onde estão os principais respondedores. Então, o Brasil hoje está muito bem nessa área, acho que é o segundo país com o maior número dessas cópias. A maior parte delas são mantidas pelo NIC-BR, por uma decisão estratégica do Comitê Gestor da Internet. Nós temos um outro ponto grande também de melhora de estabilidade, que é ter pontos de troca de tráfego no país. Esse é um assunto que tem sido bastante discutido. Esse é um projeto de mais de 10 anos também do Comitê Gestor, que tem sido financiado e implementado pelo NIC-BR. Hoje temos 25 pontos no Brasil. E o que isso contribui para a segurança da internet? Contribui que as redes ficam mais autônomas, elas têm mais de uma forma de conexão com a internet, elas estão mais resistentes a ataques e elas podem trabalhar melhor as suas políticas de redes. E o Brasil também, hoje, é o segundo país do mundo com o maior número de pontos de troca de tráfego. É um trabalho muito grande que tem sido feito para que tenha, sim, como a gente ter mais eficiência, custo reduzido e um tráfego ficando dentro do país quando ele precisa ficar dentro do país. E, como a gente falou, tem várias outras iniciativas nossas de boas práticas para que cada um faça a sua parte de manter a internet mais segura, manter o nosso ecossistema mais saudável. E um outro ponto muito grande é todo esse trabalho ele tem que ser feito de uma maneira coordenada, de uma maneira cooperativa. E hoje tem vários fóruns em que isso é discutido, são todos fóruns abertos, com eventos transmitidos pela internet, com participação da população, das empresas, e isso é um fórum que é muito positivo, porque você vê os anseios da sociedade, a gente vê as dúvidas do cidadão, porque eles trazem isso até esses fóruns. E eu gostaria, finalmente, aí, de agradecer. Falei rapidamente de algumas coisas que nós fazemos, mas estou à disposição para eventuais próximos esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada, senhora Cristine Roppers. Encerradas todas as apresentações, vamos passar aos debates. Eu gostaria só de informar todos os deputados que já demos início à ordem do dia e também deixar um registro que o doutor Eduardo Levi tem um compromisso e um voo e terá que sair às 13h40. Então, para a gente poder fazer com que todas as perguntas tenham uma resposta, vou fazer apenas um bloco com todos os parlamentares já inscritos, para ele poder ser o primeiro aqui a responder e dar tempo de poder contribuir com a nossa CPI. Todos de acordo? De acordo. Que todos façam as perguntas e depois o senhor Levi faz a... Obrigada, deputado delegado Éder. Com a palavra, deputado João Arruda, autor do requerimento. Bom, queria agradecer, parabenizar a comissão, a nossa presidente, deputada Mariana, aos colegas parlamentares e os convidados, agradecer a presença de todos aqui. Uma pergunta rápida, quero me dirigir ao doutor Mazzoni, e não tenho muito a falar sobre assim de teles. Na verdade, as empresas de telecomunicação elas podem contribuir com a investigação, mas elas não são investigadoras, né? Então elas têm essa autonomia e isso nós preservamos também através do Marco Civil da internet. Mas, doutor Mazzoni, o senhor falou aqui, eu me lembro que na época da discussão do Marco Civil da internet, nós discutimos a possibilidade das mudanças na localização dos data centers, das unidades de processamento de dados. E eu, no meio daquela discussão, a presidente Dilma, na época, teve suas informações ou dados governamentais ou pessoais dela invadidas pelos norte-americanos. O Edward Snowden foi quem confirmou essas informações depois. E daí a presidente pediu para que os data centers, que nós obrigássemos através do Marco Civil da Internet a instalação de todos os data centers aqui no Brasil. E eu entrei em contato com o senhor me disse, olha, não é por aí o caminho é outro. Na verdade, é quem administra esse data center.
E daí nós descobrimos e investigamos mais, estudamos mais o assunto, de que o único meio, né, e a gente fala aqui muito de estrutura, né, eu estou chegando a essa conclusão à medida que a gente faz cada vez mais reuniões e audiências públicas, que o problema não está na internet, né, não é o problema de crimes acontece em qualquer lugar, na internet também acontece com muita força, evidente, mas o problema não está na internet, o problema está, na verdade, na falta de estrutura da polícia para fazer a investigação. E da estrutura também que nós oferecemos em alguns setores. O SERPRO, por exemplo, ele tem uma estrutura limitada, mas o SERPRO é que garante a segurança dos dados governamentais. Na lei Carolina Dickmann, nós tivemos um problema no início da última legislatura, e que a lei Carolina Dickmann, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com o que nós aprovamos no início da última legislatura. Vossa Excelência, deputado Sandro, lembra bem disso, de qual foi o objeto principal do outro projeto. Mas para não entrar nesse mérito aqui, eu quero te perguntar. Eu fiquei preocupado porque eu ouvi do senhor que o DataPrev e o DataSUS não integram a rede protegida pelo SERPRO hoje. Ela tem independência. Isso coloca em risco, um risco maior, as informações que são gerenciadas por essas outras unidades de processamento de dados, né? E confio muito no SERPRO, né? Acho que o governo tem que investir mais no SERPRO, em novas estruturas e, quem sabe, inserir outros sistemas também do governo e, quem sabe, até envolver estados e municípios com essa proteção. Já tem convênio, pode, quem sabe, ampliar isso. Mas o cidadão comum não tem. O cidadão comum que quer proteção, o empresário que quer proteção, ele não tem acesso a essa estrutura. Então, qual seria a alternativa que, pela experiência que o senhor tem, por ser diretor do SERPRO, qual seria essa estrutura que o cidadão comum, até a Sinditeles pode até, quem sabe, nos contribuir, nos ajudar, deveria buscar, semelhante ao SERPRO, para ter as suas proteções? Um data center para cada empresa é muito caro, não dá, não funciona, né? Qual seria uma alternativa? Com a palavra, o deputado Sandro Alex, subrelator dessa comissão. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, aos nossos convidados, os agradecimentos pela presença. Quero colocar aqui um pouco de números na nossa CPI, pedir aos nossos convidados números para avaliação da nossa comissão. O senhor Levi, eu queria saber o número de quebras por mês, né? A Justiça solicita a vocês um número mensal de quebras em média. Quantas quebras são solicitadas e quantas quebras vocês fazem de IPs, né, através de solicitação judicial? Gostaria de fazer também um questionamento ao SERPRO sobre investimentos. Qual é o valor de orçamento hoje do SERPRO, né? O orçamento para este ano, 2015, para o orçamento seguinte, 2016, porque nós temos informações da falta de recursos. O senhor colocou aqui a vontade do SERPRO de investir, mas, enfim, nós sabemos aqui da realidade do Brasil e o orçamento, que é a discussão desta semana no país. Então, eu quero saber o volume de recursos, isto é realmente suficiente? O senhor teve cortes este ano? Eu quero que o senhor coloque, então, em números para nós, aqui da CPI, de investimentos, e se realmente existe a falta de recursos, porque há informações, inclusive, de não pagamentos, de falta de recursos, onde o SERPRO está, inclusive, com débitos, eu não sei se com fornecedores, com operadoras, enfim. Eu quero que o senhor coloque se realmente existe essa deficiência e se o SERPRO está com um orçamento negativo também. O senhor falou sobre a rede própria, que atende à receita, né, a declaração de imposto de renda. E o senhor declarou que isso se faz por um motivo: segurança.
É isto. Então, o senhor tem um investimento na rede própria para a Receita devido à segurança. Porém, nós temos outros organismos que não estão com rede própria. Por exemplo, o Banco Central. Então, ele está inseguro? Gostaria da sua declaração. O senhor falou que, para a Receita Federal, o senhor exige este investimento da rede própria por uma questão de segurança. Então, significa que a Caixa Econômica que está fora, ou o Banco Central, enfim, outros órgãos que estão fora dessa rede própria estão desprevenidos, estão mais vulneráveis em números. Eu gostaria de saber disso. Nesses últimos anos, nós tivemos uma incidência maior de falhas, e aqui eu coloco, inclusive, um pedido aqui do nosso relator Esperidião a mim, a todos. As tecnologias são seguras? O ITI falou muito sobre isso e eu quero saber. Estamos com tecnologias seguras? Houve casos de invasão? Esses casos estão aumentando ou estão diminuindo? Estamos sendo eficazes ou não? Quero números dessas tecnologias e desses casos de invasão. Sobre o BR, eu gostaria de saber os requisitos para se ter o endereço com o BR. Isto está suficiente? Dentro do comércio virtual, quando existem falhas, crimes, informações, quais são as atitudes que vocês tomam com relação a essas pessoas que têm esses endereços com o BR? Para se ter o BR, é necessário ter a presença no Brasil ou não? E, finalmente, sobre o Marco Civil da Internet, que todos nós ouvimos falar, com relação às exceções que estão em discussão hoje no país, porque o Marco Civil deixou as exceções a serem regulamentadas, não é isso? Então, eu gostaria dos senhores, porque nós vemos hoje um avanço na discussão mundial dessas exceções. Por exemplo, nós temos hoje no Marco Civil a emergência e a prestação de determinados serviços, fundamental para determinados serviços, como as exceções ao Marco Civil. Recentemente, nós tivemos no Brasil um caso que os senhores conhecem de um site chamado Tudo Sobre Todos, onde informações eram disponibilizadas. Através de uma cautelar, o juiz determinou, me parece que a operadora, Levi, que inserissem obstáculos tecnológicos capazes de inviabilizar até o julgamento definitivo do processo principal o acesso ao site Tudo Sobre Todos em todo o território nacional. Ou seja, foi uma decisão do juiz. E este não seria o argumento para que realmente esta é uma exceção que deve existir no Marco Civil? Você tem a certeza de um endereço que comete um crime. E muitas vezes não está no Brasil, está fora do Brasil. A neutralidade deve ser quebrada para impedir que se acesse este site, porque se você tem no país, você tem a possibilidade do bloqueio desse endereço. Mas se ele está fora do país, você precisa impedir que se chegue até aquele endereço. Ou seja, quero falar um pouco sobre essas exceções à neutralidade, que é hoje um assunto que domina na Europa. A maioria dos países encaminha já legislação sobre isso. Nós não temos ainda a regulamentação. Essa foi uma decisão judicial, mas nós temos que regulamentar isso. Então, eu gostaria de um foco também nesse assunto. Deixo os demais comentários para os próximos oradores. Obrigado, presidente. Com a palavra, a deputada Alice Portugal. Deputada Mariana, senhores convidados, convidada, serei muito breve.